Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Todos que estão conosco nessa manhã super agradável de terça-feira, hoje dia 31 de julho de 2018, último dia do mês de julho. E no último dia do mês de julho tivemos um presentinho divino. Ganhamos uma manhã, aliás, uma noite ligeiramente chuvosa, choveu um pouquinho aqui em São José do Rio Preto, acho que em algumas cidades da região aqui também. Ai, dá até para respirar melhor, né? Nossa, que alívio que deu. Vocês estão bem? Espero que todo mundo que está aí esteja em paz, esteja contente, empolgado. Nós mais uma vez aqui nos sentimos profundamente privilegiados de poder novamente, mais um dia, estar aqui para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, eu queria só lembrar uma coisinha antes de passar para a Estela aqui dar um bom dia para vocês. Ninguém vai lembrar disso que eu vou falar aqui. Acho que poucos vão lembrar. Você se lembra do que você planejou fazer enquanto você estava no plano espiritual? Planejando para reencarnar, para estar aqui nesse mundo? Você não se lembra, né? E eu também, para te falar a verdade, não lembro não, sabe? Mas lendo a literatura espírita, que é muito vasta, essa espiritualidade amiga nos afirma categoricamente que uma das coisas que nós prometemos com muita ênfase é de que nós seríamos mais felizes por estarmos aqui. Então, vale a pena lembrar disso. Se o teu dia parece um pouquinho triste, está se sentindo meio desmotivado, meio desanimado, lembra disso que você prometeu. Você, eu e todo mundo. Se eu for lá, se vocês me deixarem estar lá, eu vou ser mais feliz. Eu vou acordar e vou enxergar beleza em tudo que tiver ao meu alcance. Nos pequenos detalhes, nas coisas aparentemente mais ínfimas. Promete que vai lembrar disso? Na hora que você olhar hoje para o seu cachorrinho, para a sua xícara de café, para a cama que você dormiu, para o seu travesseiro, para a sua escova de dente, para o seu par de meias novos, ou até pelo par de meia velhinho mesmo. Vamos nos alegrar mais? Vamos pensar nisso? Bom dia, Estela. Muito bom dia. Sabe que hoje eu estava pensando, sendo que um dos agradecimentos que eu faço
não digo nem em oração, é um momento que eu gosto muito quando estou dirigindo, às vezes, que eu agradeço de estar em contato com o Evangelho. Não assim, esse Evangelho na rede, não, com o Evangelho mesmo. Aquele que naquele momento que você está com algum problema, você sabe que você pode abrir, ter alguma palavra e você vai entender um pouco daquilo. Então eu agradeço muito estar entendendo. E aí isso também nos remete a essa recordação que o Sander fez a gente resgatar do fundo do espírito, da consciência do espírito, que é difícil, né? O que eu prometi? Pode ter certeza aí que o seio familiar, essa constituição familiar em que você nasceu, que não tem às vezes aquela mãe perfeita, aquele pai que você vê em novela, em filmes, aqueles irmãos que a gente fala, eu me dou melhor com os amigos do que com os irmãos, mas foi justamente esses daí que você tem uma necessidade e uma pendência, né? Como Chico Xavier falava assim, eu me sinto devedor de todos e nós também. Então, como é difícil a gente imaginar que a gente é devedor da humanidade, começa a pensar que você pelo menos é devedor desse seio familiar. E aí essas pessoas imperfeitas foi as pessoas que você pediu, por favor, deixa eu nascer entre elas, porque dessa vez pelo menos eu vou respeitar, porque amar é isso, né? E conviver, né? Conviver bem. Já tá ótimo. E antes de nós darmos aqui os nossos alôs, existe plural de alô? Alôs. Não existe, gente. Plural de alô não existe, é alô só. Mas eu inventei aqui que tem plural de alôs. De alô. A Estela pegou aqui minha água fluidificada, só para lembrar de forma bacana, ó. Eu peguei. Se você quiser pegar o seu copinho com água aí, para começar o nosso evangelho, essa água vai ser fluidificada. E tem um relato muito legal da nossa amiga Lisa, que veio contar para nós aqui quinta-feira, que ela pegou esse hábito de fazer isso todo evangelho nosso, toda terça-feira, ela coloca um copinho com água. E terça ela me disse que estava com uma dor de garganta, estava chato assim, estava um negócio, esse tempo estava tão seco, né? E ela, depois que tomou a água fluidificada, que terminou o evangelho, ela falou que sumiu, simplesmente sumiu aquela irritação na garganta dela. Então vale a pena aproveitar essa bênção que a espiritualidade nos oferece, né? Já que tem essa disponibilidade, aproveite, pegue seu copinho com água aí. Eu fico bebericando o meu aqui antes do final, aqui ele já tá com um dedinho só de água aqui. Vamos nos acomodar da melhor maneira possível que vocês tiverem de ficar aí onde vocês estão, pra gente ter uma conversinha um pouco mais íntima com esses benfeitores que nos acompanham e principalmente com o nosso amado Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, que tanta benevolência tem conosco. Hoje estamos abrindo nossos corações mais uma vez para que suas palavras façam sentido em nossa vida. E elas fazem. Hoje a gente se sente mais forte. Os nossos dedos que antes apontavam todos os problemas das nossas vidas para as pessoas que convivem conosco, hoje esses dedos estão apontados para nós mesmos. Não para carregar uma culpa nas costas, não, mas para assumir uma responsabilidade da felicidade. Porque é isso, Mestre, hoje a gente está entendendo que ocorreu sim um sofrimento em sua vinda na Terra. Assim como uma sementinha que quando é plantada ela é obrigada a arrebentar para poder nos dar fruto, flores, folhas. A gente entende que aquilo do passado hoje foi para nos trazer o fruto da felicidade. Feliz de nós que já estamos entendendo. Agradecemos imensamente a presença de nossos amigos espirituais, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece deles. E às vezes a gente fecha janelas e portas de nossa casa com intrigas, com pensamentos de preocupação, com aflições, com fofocas. E aí no dia do nosso evangelho as portas estão abertas e eles conseguem aquecer o nosso coração aflito e desejoso de ser feliz. Muito obrigada, companhia de vocês, e que esse bem-estar se estenda para ao longo da semana e que eu consiga passar um pouquinho desse bem-estar para as pessoas que eu tenha contato.
Muito obrigada a presença de todos dessa corrente, dessa família. Que possamos ter amizades e essas amizades serão duradouras a ponto do infinito. Que assim seja. Olha aqui. E um beijo pra Dani, que chegou agora aqui. A Dani, a mãe da Eloá. Beijo, Nossa, Dani. bebê linda. Gente, nós estamos hoje com o livrinho Esperança e Vida. Olha aqui, ele é pequenininho na minha mão. Eu tô sem a contracapa aqui, ó. A capa do final. Quem escreveu esse livro aí? O autor é o Chico Xavier, nosso querido amado Francisco Cândido Xavier, juntamente com o querido Bacelli também. Eles psicografaram esse livro juntos. Inclusive, a gente não sabe, a leitura que a gente vai fazer, nós sabemos quem foi o espírito, que é Aura Celeste, mas nós não sabemos por que mão que veio, porque não tem essa indicação, fizeram um livro juntos. Bom, no livro Esperança e Vida, do capítulo 5, Trovas do Coração. Trovas é com o Reinaldo, hein? Vale a pena ler inteiro, mas a gente tem um tempo curto aqui. A Aura Celeste nos trouxe a seguinte trovinha. Coração que muito ama, sem procurar ser amado, tem a beleza da chama, que deixa a treva de lado. Eita! Lembrando que o Carlos Bacelli, que escreveu junto com o Chico Xavier esse livro aí, vai estar conosco no AELUZ nessa segunda-feira agora. Segunda-feira. Dia 6, é isso? Acho que é dia 6. É, dia 6. Não, acho que eu estou confundindo a data. Começa. É, dia 6. Exatamente. Então, é dia 6 agora, nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira, no AELUZ, entrada franca, não precisa se inscrever, é só chegar. Todos estão convidados para recebermos o nosso querido Carlos Bacelli, que vem lá de Uberaba, para fazer para nós uma palestra da noite, em comemoração aos 40 anos do AELUZ. Isso, o rei está mandando a gente lembrar dessa semana. Isso, vamos ter uma semana agora, essa semana próxima agora, vai ser uma semana comemorativa, vamos ter palestra na segunda, terça, quinta e sábado, é isso? Vamos só reprisar aqui para convidar todo mundo de antemão? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Aqui, exatamente, ó. Vou até mostrar para vocês aqui o cartazinho, para vocês ficarem cientes. Olha que legal aqui, Quem ó. quiser seguir o AELUZ no Face também, né? 40 anos de AELUZ, programação especial. AELUZ 40 anos, uma história de amor, dia 6, segunda-feira, 20 horas. Aqui, ó. Confiram. Carlos Bacelli, direto de Uberaba, nosso amigo, vem trazer para nós lições maravilhosas. Dia 7, na terça-feira, professor Rodrigues, às 20 horas. Dia 9, na quinta, o doutor Aguinaldo, nosso queridíssimo doutor Aguinaldo, figura maravilhosa. E dia 11, no sábado, às 2h30 da tarde, uma palestra sobre a família que a Estela vai fazer. Vocês conhecem a Estela Onishi, não? É uma pessoa que eu não conheço muito, mas eu ouvi falar que é legal a palestra dela. Então fica o nosso convite para todo mundo, para que estejamos juntos nessa semana próxima, que vão ser 4 palestras aí imperdíveis para todos nós. Então hoje, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho, estamos estudando desde o início. Hoje na semana de número 99, semana que vem então vamos comemorar o centésimo culto do Evangelho no Lar. 100ª semana consecutiva que até hoje não falhamos uma ainda, hein? O computador falhou já, travou, já aconteceu tudo quanto é coisa aqui. Mas nós estamos aqui persistentes. O computador falha, mas nós deixamos ele de lado, ligamos o celular, nós damos um jeito aqui. Então, estudando o Evangelho na sua sequência, hoje, dentro do capítulo 13, o capítulo tem como título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Dando sequência ao tema a caridade material e a caridade moral, estamos hoje no 10º item, que foi ditado por um espírito protetor em Lyon, na França, no ano de 1860. Vamos lá então? Vamos lá. Bem-vindos todos que estão aqui conosco nessa manhã super agradável. Vamos lá, gente. Meus amigos,
tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: oh, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvi-a, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira, e eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. Até interessante que a mensagem do Chico que eu coloquei hoje, ele fala justamente disso. Se eu pudesse dar um conselho para a humanidade, eu diria: amai-vos como eu vos amei. Linda mensagem do Chico. Depois, quem não pôde assistir, que chegou aqui um pouquinho atrasado, vai poder ver no final aqui do vídeo. Vai poder ver do início. Tem uma mensagenzinha de 2 minutinhos e pouco, narrada pelo próprio Chico Xavier, que fala bastante sobre isso. E vamos ao comentário da Estela. Eu vou ler mais uma vez A Trovinha de Aura Celeste, que foi psicografia ou de Francisco Cândido Xavier ou de nosso querido Bacelli, porque o livro foi feito junto, um do outro. Coração que muito ama, sem procurar ser amado, tem a beleza da chama que deixa a treva de lado. Então, quando ele fala aqui pra gente que o coração que ama e não espera reconhecimento, ele começa a deixar a chama, encontrar a luz. E é nesse ponto que eu quero pegar hoje essa mensagem, porque eu vou falar relatos de minha vida. Quando a gente fica sabendo. Vocês lembram daquela história que Elvis Presley, a pessoa elogiou o carro dele? Foi um fã, né? Elogiou o carro novo dele e ele pegou e entregou a chave, a pessoa pega. O Elvis, né?
E aí a gente fala, nossa, aí daqui a pouco o nosso cérebro começa a sentir uma inveja, porque a iluminação do outro dá inveja. Então, quando você faz alguma coisa boa, quando você vê alguém fazer alguma coisa boa, automaticamente seu cérebro fala, e eu? Aí você rebate assim, ó, também? Eu investi um monte de dinheiro. Aí você fica sabendo que o Fausto Silva aí do domingo, o pessoal gostando ou não do programa dele, enfim, dizem que ele é uma pessoa muito generosa com os funcionários e amigos ali mais próximos. Diz que não tem ninguém ali que não tem casa própria, porque ele vai lá e dá uma casa para a pessoa. Não sei que tamanho. Aí a gente pensa, você já viu o salário do Faustão? É por isso que ele faz isso. E aí, se você for colocar, então, a pessoa consegue doar algo material porque ela tem. E aí vamos colocar, então ele doa qual a porcentagem? Vamos colocar aí 0,5, né, que é muito pouco. Às vezes 10% quando ele dá uma casa, né, para alguém. Do patrimônio dele. Do patrimônio dele, do salário dele. E aí você vê, e no seu salário, no seu patrimônio, no seu guarda-roupa, você consegue dar 1% do que está ali? Será que não tem aquela peça de roupa de 3 anos? E aí eu posso estar falando com uma pessoa que realmente está muito sem condição de dar alguma coisa da matéria para alguém, para ajudar alguém. E o Evangelho vem trazer isso, né? Que uma das maiores lástimas que existem são essas. Quando a gente fala de caridade, a gente sempre lembra de dar material. E aí, essa passagem que ela nos diz tantos detalhes de como você pode ajudar alguém, isso daí a gente tem sobrando. Então, quando vem a Aura Celeste, nos diz que, sem procurar ser amado, quando você faz alguma coisa boa, tem a beleza da chama que deixa a treva de lado. Então, começa a fazer o bem por egoísmo. Falar, não, sabe por que eu vou fazer coisa boa? Que aí eu vou sair das trevas. E vou mostrar para vocês como a gente pode sair das trevas. Se você é uma pessoa que tem um convívio com os colegas de trabalho, ou com a família, um convívio conturbado, por exemplo, se você começa a fazer dessa caridade, você começa a sair das trevas. Das trevas do quê? Do mau convívio. Porque o mau convívio, o que é uma treva? É uma escuridão, né? Então, para não falar doença, porque também poderia falar, para não falar mal-estar, fala treva, que traz tudo isso embutido. Quando você vê aquela pessoa se aproximando, causa um mal-estar dentro de você. Nesse momento você está na treva. Aquela pessoa do trabalho... quando eu pego o carro, eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu tenho enxaqueca, sabe por quê? Eu tenho que ir dirigindo meu trabalho todo dia. E eu entrei no carro, coloquei a mão no volante, eu começo a dor de cabeça. Porque eu não gosto de dirigir, as pessoas dirigem muito mal, elas não têm respeito. Enfim, enquanto eu estou vendo o mal do outro, esse mal começa a habitar em mim. E aí, quando eu começo a fazer o bem para combater esse mal, começa então a luz dentro de mim. Como eu faço para sair das trevas, não sentir mal-estar e, ao mesmo tempo, carregar esse nome tão pesado que se chama caridade, fazer o bem no seu trabalho? Pode ser que, se você tem um pouquinho da matéria para doar, quem sabe, eu não sei se você já fez isso, se fez, parabéns, compra aí um sonho de valsa para cada um. O máximo que vai acontecer é a pessoa não comer, mas deixar no cantinho ali, levar para alguém porque não come doce. Bala, né? Sonho de valsa às vezes é meio caro. Sonho de valsa é caro. Uma bala, hein? Sonho de valsa às vezes vai estar R$1. Então compra aquelas balas mais caprichadas. Eu não tenho dinheiro, Estela, pelo amor de Deus, eu tô com os passes aqui em Rio Preto, a gente chamava passe antigamente, não sei nem como que chama hoje os passes de ônibus, né? Antigamente era uma ficha, assim. Hoje acho que o pessoal tem cartão. Ganhei bala ontem do Cláudio o Sandra ganhou Sueli. Bala, tá todo, Cadê? né? Tá aí o Cláudio e a Sueli? Deixa eu ver se vocês estão aí. Acho não, a Sueli assiste depois. Beijo pra Su e pro Cláudio. Beijo pra esse trio maravilhoso aí. Então, gente, se você não tem condição financeira para dar um bombom, uma bala, será que você não tem na sua casa um papelzinho e uma caneta que você pode ali escrever alguma coisa pra pessoa? Vale muito, hein? Você tirar um tempo, escrever uma frase que você gosta dessa pessoa e mandar. Imagina se todos os dias a gente fizesse isso com 10 pessoas. Dar alguma coisa, dar um elogio. Você viu que o Evangelho trouxe hoje uma dica valiosa de quando você vê alguém em desespero e aí você detecta essa pessoa cambaleando na fé. Ou você detecta nessa pessoa que ela está longe da estrada de olhar para Deus.
Porque quando a gente se enverga inteiro para a matéria, então você está falando que quando enverga a matéria vai sofrer? Isso é consequência. Você veio tudo na nossa vida buscar coisas do espírito. Então você se enverga inteiro para a matéria, você esquece a tua responsabilidade, vai começar a doer de alguma maneira. Vai começar às vezes uns probleminhas. É interessante que aí a gente vê que a mensagem é: quando a pessoa está com desesperança, você vem e fala assim: olha, eu me encontrei no espiritismo. Não é bacana? Você se encontrou no Evangelho, lendo o Evangelho, lendo obras espíritas. De repente, a obra que você leu, que te ajudou muito, que é bacana, está no seu armário, na sua biblioteca, no seu guarda-roupa, e você não vai ler mais, porque você lembra bem da história, te ajudou muito, e está ali guardado. Leva no carro, no bolso, deixa na gaveta do trabalho. Alguém, algum dia, vai mostrar essa necessidade de cura da alma, e você vai dar, sabe, que é aquele romance que você não vai ler novamente, e vai ajudar muito uma pessoa. Ou senão você fala assim: tal dia eu tô indo lá pro lugar que eu vou, culto, conversa edificante, palestra do Centro Espírita, que eu faço muito gosto disso, porque ali a gente fala de vida mesmo, vida real, Jesus Cristo traduzindo para nossa vida. E aí você leva para essa pessoa. O Sander tem muitos que falam para ele assim: nossa, você me convidou, eu fui, eu sou muito grata a isso. E ele se sente assim, poxa, ele não se sente mal, mas ele fica sério porque ele não fez nada. Ele só falou: tem uma comida que eu como, igual quando a gente indica restaurante, tem uma comida que eu como que é maravilhosa. Aí a pessoa depois vem agradecer a comida que comeu. Eu falei: peraí, mas você foi lá e comeu? Eu só indiquei. Indique uma coisa boa que você está fazendo para o outro. De repente você vê uma frase bacana no Facebook, você compartilha, toca o coração de alguém que estava em desespero. Mas não, sabe o que eu faço? Eu prefiro falar mal do governo, prefiro colocar um animal abandonado, atropelado, que morreu, porque se for só abandonado a gente compartilha de repente para ele ser resgatado. Mas não, eu vou lá, tiro foto de que alguém atropelou. Isso daí está fazendo o que para o mundo? Nada. Você mostrando a sua desesperança, a sua indignação, não faz nada. Você já pensou se cada vez que eu for abrir a boca, aí eu estou entrando em duas virtudes: a da caridade e a sair fora da fofoca, da indignação. Olha só, você já pensou se cada vez que eu for reclamar, ou que eu for fazer o meu vício da fofoca antigo, eu falar assim: olha, a fofoca chegando, vai lá, compra uma bala e dá para alguém. Será que você vai ficar pobre? De tanto, ou seus amigos vão ficar diabéticos, não sei, né? Pode ser. Ou você tá em outro degrau. Não liga esse negócio de fofoca, não. Sabe por que não liga? Porque você não conversa com ninguém, você não gosta de conversar com as pessoas. Então, toda vez que você se sentir irritado com alguém, faz o contrário. Então, já que você não gosta de fofoca, você não conversa com ninguém, você faz assim: quando você sentir que, ali, estão começando a conversar, vai lá, interage. Ninguém é feito para viver sozinho. Legal a gente pensar assim: eu vou ser ermitão da floresta, né? Porque tá difícil sair de casa, hein? Você sai de casa, você tem que usar paciência, tolerância, você tem que sorrir. Eu não quero sorrir, não tô bem, eu não quero sorrir, eu me dou esse direito. Tudo bem, vai viver na floresta. Só que não esqueça que você veio aqui na escola para passar de ano. E aí quando você chegar na condição de desencarnado lá no plano espiritual, eles vão falar assim: olha, você estudou um ano inteiro lá, mas não fez nada. Né? Você não viveu na floresta? Você não se fechou para todos? É porque toda vez que eu converso com alguém, eu vejo que a pessoa vem falar mal do outro. Eu não quero conversar de futebol porque eu converso coisas melhores. Aí eu isso, eu aquilo, aí você não conversa mais com ninguém, porque você já se sente muito evoluído. Vixe, vai ser um engano danado. Solidão, né? Solidão. Então tem várias maneiras da gente praticar esses atos de generosidade que são acessíveis a todos. Você imagina o convívio com seus pais, irmãos? Quantas vezes você olhou para o seu pai, para sua mãe, levantou uma característica boa dele e falou assim: nossa, pai, eu gosto muito do que o senhor me ensinou assim, assim, assim. Será que ele já ouviu isso da sua boca? Ele sabe que eu amo ele. Não sabe. As pessoas não sabem que você ama. Se você não falar para o seu marido que você ama ele, ou para sua esposa, só a aliança que você carrega não diz. A aliança não grita eu te amo. Isso daqui tem uma história muito comprida, mas se você pesquisar por que a gente usa isso, a gente nem usaria, né?
Isso aqui não diz nada. Você tem que dizer com a boca para praticar, para trazer luz para dentro do seu coração e alegrar a pessoa que vive com você. Porque Chico dizia isso, né? Que quando você encontrar uma pessoa, que ela saia melhor ou pelo menos igual ao estado em que ela estava. E aí, como estão as pessoas que te encontram? Quando eu encontro alguém, eu vou logo contar do meu problema físico, eu vou logo contar do meu problema financeiro, ou eu não tenho papo, eu converso assim, vixe, política, nossa, hein, tá difícil, hein? E esse tempo que não chove, ontem choveu, hein? Tempo seco, né? Será que é assim que as pessoas vão encontrar e sair, depois de ter a tua presença, vai sair assim, nossa, eu não tinha parado para pensar, o tempo tá seco. Ai, meu Deus, será que é por isso que eu tô doente? Será que você está gerando isso nas pessoas? Não tem mais nada para falar, nós somos cegos das coisas boas. Então, vão encontrar em você uma pessoa que está tentando acender uma luz. E sabe o que é a jogada de interesse que a gente veio falar desde o início? Faça o bem por interesse. Vão começar a achar você legal, não é? Você vai se tornar uma pessoa apaixonante. Você é vendedor? Você vai ser o melhor vendedor, mas não financeiramente, vai ser o mais simpático. E a consequência disso, com certeza você vai vender mais. Porque existem os vendedores que constrangem a gente, não existe? Você nem quer comprar o negócio, mas a pessoa foi tão legal que você falou, tem que levar alguma coisa. Nem for uma coisinha eu tenho que levar. Você fica sem jeito de comprar algo. Mas peraí. Não, o vendedor ele tem que tratar a pessoa bem, ele está ganhando comissão. Quem de vocês aí já não entrou em uma loja que as pessoas ganham comissão e elas estão tudo com cara de quem chupou limão? Pois não. Não é? Será que não somos nós? Você é um atendente funcionário público, então. Não. Outro dia eu fui na loja, o cara falou assim pra mim, fala. Você viu, você foi na loja, o vendedor falou, fala. Tipo assim, você tá me incomodando, cara. Você não tinha entendido. Da minha janta, vai logo, vai. Mas aí a gente sai dos lugares e reclama. Não, eu olho, isso daí fala, eu vou ser diferente. O Oceander ontem, o Oceander não gosta que eu falo as coisas, né? E eu também não gosto que ele fala as minhas. Mas assim, foi bacana que ontem ele foi a gente foi, essas comidas que pesa antes de comer, né? Foi um restaurante que a gente pesava ali por quilo. E aí uma pessoa antes dele tratou a moça que estava ali calculando o peso, perguntando se você quer alguma bebida e tal, tratou ela muito mal, muito. E aí ele ficou aquela vergonha alheia, ele ficou constrangido do quanto aquela pessoa tratou o outro mal. E a atendente, ela era oriental, com certeza ela tinha um semblante de chinês. E você imagina, ela é chinesa, né? E aí o Oceander, a maquininha da cabeça dele, poderia só ter saído dali indignado, né, com a situação. Então, já que você viu algo que tocou você, que é ali o que faz o evangelho, a tua consciência, ela apitou. Apita quando? Quando você ouviu, quando você foi tocado. Ele foi tocado. Ele viu que houve uma rispidez ali, foi tocado. O que ele fez? Não, eu vou lá com mais doçura que o normal para apagar a rispidez da pessoa que eu nem conheço. E sem tocar no assunto. Ele poderia ter falado assim para a moça do caixa, liga não, viu? Essa idiota aí. Não, isso gera um mal. O que ele fez? Ele elogiou o cabelo da pessoa. Ele falou, você tem um atendimento muito bacana, muito obrigado. Isso daí apagou a besta quadrada que veio antes dele. A gente pode brincar agora de besta quadrada porque não vai atingir ela, que eu nem lembro a cara dela, né? Mas assim, é isso que devemos fazer. Você vê alguém chato no teu trabalho, você vai ser mais um que vai ficar apontando o dedo? Ou você vai fazer algo com isso? Porque vocês sabem que um ambiente ele é composto de energia muito mais do que seres humanos. Porque o Oceander é desse tamanho. A energia dele expande, tanto boa quanto ruim. Então, se você está num ambiente de trabalho, chega aquele ser contaminado de uma briga conjugal, ou contaminado do trânsito, ou contaminado dos seus problemas de saúde, financeiros, etc. Ele chega com um campo assim, sabe, dando choque. E aí o que você faz? Você vai apontar? No momento que você começa a apontar, você também começa a criar rainhas de choque. Não! Você vai fazer diferente. Se você não tiver a capacidade na hora, faz uma oração antes, toma uma água, vai no banheiro, dá uma afastada desse campo. Depois, quem sabe você não consegue ajudar essa pessoa. Oferece um cafezinho, leva lá um cafezinho para ela. Olha o que eu trouxe para você. Metade do campo de energia ruim dessa pessoa você vai dissipar. Não força a barra, não.
Não fala assim, ei, hein? Tá de mau humor hoje, hein? Você vai piorar a situação do ambiente, tu e dele. Não vamos usar de ironia. Não vamos apontar o dedo para as pessoas que fazem coisas que a gente vê assim, eu já não faço mais isso. Nossa, eu sou evoluído. Se você é evoluído, então você é a luz. Se você é a luz, você dissipa as trevas. A gente não aponta dedo, porque senão a gente vai ficar treva também. Então são pequenininhos detalhes que o Evangelho traz para nós, que a gente erra o tempo todo. Nossa, como eu fiz coisa errada até agora. Às vezes o Evangelho traz isso na nossa vida. Eu fiz isso ontem, antes de ontem, eu fiz errado. Lindo reconhecer que fez errado, né? O Chico tem aquela frase linda, eu acho que é uma das mais conhecidas, né? Se você não pode fazer um novo começo, você pode fazer um novo fim. Começar a escrever agora. Escreve um novo fim para sua vida. Começa de hoje, ser o diferentão. Não é legal? Ser o destacado, mas não é o destacado na chatice, o destacado no perfeccionismo, o destacado no... Não, é o destacado porque simples assim, você sempre tem serenidade e um sorriso. Não é fácil, é uma luta de matar o velho homem que vive dentro da gente o tempo todo. É uma luta, gente. E quando você mata, dói, porque você tem vontade de xingar. Você sempre xingou e sempre deu certo, porque as pessoas, quando você usa de agressividade, às vezes ficam quietas. Mas o que elas devolvem para você? Como aquele ambiente pesa? Então, às vezes, fazer o bem é só isso, não é? E o Oceano vai trazer para a gente outras maneiras de como a gente fazer o bem, ficar mais leve, por interesse, talvez. E aí a gente fica levando muito mais luz do que treva. E sendo mais luz do que treva, que é isso que é o mais importante. O Evangelho traz felicidade, se praticado. Muito interessante, nós não podemos deixar de nos lembrar daquela frase clássica de Allan Kardec, que está no Evangelho, onde ele afirma categoricamente: fora da caridade não há salvação. E como nós estamos falando de caridade material, caridade moral, nós sempre confundimos uma caridade com algo material, com um benefício dado assim, dar um pão para alguém, fazer uma sopa, levar para o pessoal ali na favela, leva um leite lá para os moradores de rua, enfim. Nós pensamos muito nisso, e essa é uma caridade muito necessária ainda nos dias de hoje, diante de tantas desigualdades sociais com que nós nos deparamos aí no nosso dia a dia. Porém, a caridade moral é essa caridade que vai literalmente salvar nosso espírito dessa escuridão que nós vivemos muitas vezes por estarmos com a cabeça literalmente vazia. Todo mundo conhece aquela frase do ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. E o diabo, todo mundo pensa que é um bicho, um capetão lá, um chifrudo que vai aparecer e vai te pegar. E o diabo é a hora vazia, é a mente que fica vagando, sem conteúdo, desmotivada. É uma mente parada. Já viram água quando fica parada, o que acontece? Ela fica enlodada, né? Ela enche de lodo, ela apodrece, literalmente. Começa a criar ali larvas de mosquito. Agora a água que está correndo, ela não estraga, ela está sempre boa, porque ela está em movimento. A água e a vida nos dá já um grande exemplo do que nós devemos fazer com a nossa consciência, que fala aqui no Evangelho. Toda a questão está dentro da nossa consciência. Se você deixa sua mente parada, depressão aparece em 10 minutos, tédio, tristeza, você começa a não ver graça na vida, você começa a desconfiar das pessoas, você começa a se sentir preterido, tipo assim, ninguém gosta de mim, não sei o que está acontecendo, que as pessoas não estão me valorizando. Você começa a criar formulações mentais de péssima qualidade. Então não tem outro remédio. É preciso exercitar a mente. É preciso estar colocando as forças da consciência em ação. E você consegue encontrar satisfação quando você exercita essas forças da consciência em prol do auxílio coletivo. É você identificar quais necessidades cada pessoa tem. Você pega, por exemplo, um indivíduo rico. Você não vai dar um presente para ele. Ele já tem tudo, ele não precisa de presente. Ah, não, mas é só uma lembrancinha. Não, tudo bem, pode dar, não é proibido. Mas isso ele vai pegar e falar: ah, obrigado, já tem uns 30 igual esse aqui que você me deu. Preciso responder uma coisa, só um segundo. Ah, peraí que a Estela vai dar uma resposta aqui, peraí.
Rapidinho, antes que às vezes a Maria Aparecida Freitas saia da sala, ela perguntou se quando a gente encosta uma pessoa que dá choque, a energia é ruim. Não, isso daí é só fenômeno da eletrostática. Não, energia estática. Energia estática, né? Que isso daí gera, né? Acumula energia, então isso daí você pode descarregar andando descalço, mexendo com plantas, dando passe, tá? Mas não é porque a pessoa é ruim, tá com energia ruim, ou você está ruim, não. É só um fenômeno físico. Se for assim, eu sou ruim pra chuchu, viu? Porque eu dou choque em todo mundo o dia inteiro. Esse entra e sai do carro aí, geralmente o carro, ainda mais nesses dias secos assim, esse fenômeno da energia estática, a gente acumula energia. Sabe quando o cabelo arrepia, que você penteia o cabelo? Acontece isso muito comigo. Eu pentei meu cabelo fica todo arrepiado. Então isso é normal, gente. É só, viu, Maria? Não fica preocupada não. Você não tá com energia ruim, não. É apenas o tempo seco que produz com mais facilidade essa energia estática. É só você andar com o pé no chão ou pôr a mão em algum metal e a energia descarregada. Bom, voltando ao assunto então. Quando você ocupa sua mente procurando descobrir quais necessidades têm as pessoas que estão ao seu redor, você vai se predispor então a utilizar o teu conhecimento que você já tem para ser útil. Você vai conseguir dar uma palavra de conforto, como diz aqui no Evangelho, que o Espírito Protetor nos recomenda, para consolar um idoso que está prestes a desencarnar, lembrando a ele dos trabalhadores da última hora. Por mais que ele sinta, estou no fim já, não dá mais tempo de eu fazer nada. Então, tem os trabalhadores da última hora. Tem aquele que começou a trabalhar faltando 5 minutos para o expediente acabar. Nunca é tarde. No último segundo da tua existência é possível você decidir: eu vou orar por alguém então. Eu estou aqui numa cama, entrevado, não consigo nem falar mais, mas a minha mente está funcionando. Então você pode agradecer ao enfermeiro que está te cuidando, você pode agradecer aquela cama que alguém te cedeu ali no hospital, você pode agradecer a comida que você está comendo ali, que estão te colocando às vezes até por um tubo ali no seu nariz, enfim. Você pode agradecer pela vida que você teve. A criança, é sempre importante falar para as crianças de Deus, de Jesus. Lembrar para as crianças que nós somos amados, que existe alguém acima de nós, que inclusive é aquele indivíduo que está aqui, representado nessa imagem aqui atrás de mim. Ele ama e sabe de cada um de nós, ama todos. É preciso apresentar Jesus para as crianças. É preciso mostrar para elas essa imagem e dizer para elas, aquele ali é Jesus. E ele gosta muito de nós. Fala com a linguagem que a criança entenda, né? Então, é sempre momento de nós recordarmos que para manter a nossa mente ativa, manter essa água fluida, manter esse pensamento operante, você não precisa ter dinheiro nenhum. Você não precisa dar nada das tuas posses. Mas eu não tenho, como diz ali. Mas como que eu vou fazer caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Você não tem o necessário material às vezes. É o que acontece com muitas pessoas. Muitos não têm sequer o básico para si mesmo, mas tem um sorriso no rosto que você pode dar. Você não paga imposto para dar um sorriso. Ainda não começaram a taxar, né? Um sorriso, um aperto de mão, um bom dia bem dado. Essa é uma caridade que muitas vezes pode salvar a vida de alguém. Eu lembro sempre de uma história que eu ouvi uma vez, de um indivíduo que era muito rico, e ele perdeu tudo. Teve aquele negócio acho que a quebra da bolsa, acho que de 32 nos Estados Unidos. Foi uma história acontecida nos Estados Unidos no século passado, na década de 30. E o indivíduo quebrou literalmente, ele era milionário. Da noite para o dia ele passou a ficar pobre, sem nenhum tostão no bolso. Perdeu tudo. Ainda acho que tinha umas dívidas para pagar ainda, além do que ele já tinha, ainda adquiriu dívidas novas. E ele decidiu, por conta do materialismo ainda muito presente no nosso dia a dia, ele falou assim: vou me matar. Não posso viver com a dívida dessa, com a vergonha de ter perdido tudo. Como é que eu vou acordar amanhã e vou ter que, procurar emprego? Eu estou pobre, eu nunca fui pobre. Para quem sempre foi pobre é mais fácil aguentar perder tudo, né, o que tem. Agora para quem sempre foi rico é mais difícil. Eu nunca teve esse hábito, né, de vivenciar a pobreza material. E ele falou assim: vou me matar. E era uma noite que estava nevando, fazia muito frio naquela cidade americana. E ele foi caminhando em direção a uma ponte, que era bem alta. Ele falou: vamos jogar lá de cima da ponte. Acaba o problema, né? Está tudo resolvido.
como se fosse possível, né? Você exterminar os seus problemas morais e mentais, destruindo o seu corpo físico, que é o que acontece. E aí ele foi em direção a essa ponte, e era madrugada. E ele passando, antes de chegar na ponte, e viu que tinha um mendigo abrigado debaixo de uma marquise, bem próximo da ponte já. E o mendigo acho que pensou assim, quem que vai estar passando? O mendigo todo enrolado em jornais, em cobertores, em papéis, em plástico, enfim. O mendigo viu que vinha vindo alguém, tirou a cabecinha para fora daquele monte de jornal assim, viu o homem passando. Na hora que o homem cruzou o olhar com ele, esse homem que ia se suicidar, ele deu um sorriso e falou assim, boa noite. O mendigo sorriu pro indivíduo. E o homem ficou meio sem jeito e falou boa noite. E continuou andando meio atônito assim. Chegando lá na ponte, ele parou na beira da ponte, olhou para baixo e pensou assim, não é possível que esse mendigo está pior do que eu. Aliás, que esse mendigo está melhor do que eu, né? Não é possível isso. O mendigo me deu boa noite. Ali ele está ali no meio de um monte de sujeira, tá enrolado ali nessa neve ainda. Um dia frio, muito frio. O homem ficou curioso, voltou lá perto do mendigo e começou a conversar com ele. Perguntou assim para ele, escuta, por que você me deu boa noite? E o mendigo falou assim, que é o que eu gosto de fazer, só assim. E perguntou para ele, mas você não está triste não? Você está aí no frio, não tem abrigo, não tem casa para morar? Eu falei, eu tô tranquilo, é o que Deus me deu e tá bom demais. E o homem começou a chorar muito, de ver o quão egoísta ele estava sendo com a vida. Então olhem que essa história mostra que um sorriso pode salvar a vida de alguém. Você já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas que cruzam o seu caminho, que estão decididas a se suicidarem, ou então estão mergulhando numa profunda tristeza, uma depressão, e que às vezes uma simples motivação que você dê a elas, você pode literalmente tirar elas desse buraco. E como a Estela falou bem no início, é mérito teu. Não é mérito teu, você só deu um gatilho, você só acendeu o pavio, você fez um pequeno gesto que depois a pessoa pode acolher e pode aderir ou não, aí é a opção dela. O que você pode fazer é dar um sorriso. O que você pode fazer é fazer a sua parte. Se a pessoa depois não quiser fazer a parte dela, pelo menos você fez a sua. E quando você faz a sua parte, é o momento em que você preenche o seu espírito. É o momento em que você não deixa a água se enlodar. É o momento em que você põe em movimento esse fluido, que pode ser comparado com uma água mesmo, esse fluido mental. Você põe em movimento essas forças da sua mente. E nesse momento a sua mente não vai se estagnar. Agora você deixou ela parada, vai apodrecer. Vem aí mal de Parkinson, mal de Alzheimer, demência senil, depressão, angústia, síndrome do pânico. Porque isso essas doencinhas do espírito, da mente, elas ficam ali em volta de nós, semelhante às bactérias que estão aqui circulando no ar. Por que num ambiente com várias pessoas tem lá no ambiente um vírus da gripe? Por que algumas pessoas pegam a gripe e outras não? Um ambiente fechado, um ambiente todo mundo é exposto a esse vírus. Porque umas estão com a resistência mais forte, mais fortalecida. E nós, para termos resistência espiritual, resistência moral, resistência mental, nós precisamos fortalecer a nossa imunidade através do bem, através da caridade, especialmente a caridade moral. Se você puder fazer a caridade material, é ótimo, maravilha. Você descobre os recursos que você tem, como um amigo nosso, por exemplo, que outro dia falou assim, eu sei fazer comida. Eu vou lá no Ailuz e vou ajudar o pessoal lá a fazer comida. E foi o que ele fez. Eu não vou citar o nome dele, porque ele não está afim de publicidade em torno do nome dele, e nós também não estamos aqui para divulgar
para bajular ninguém, né? Mas olha que bacana, ele sabe fazer comida e faz uma comida muito boa. Ele vai lá e faz comida no Aeluz. Outro amigo meu, ele é eletricista, sabe reparar lâmpadas queimadas, tomadas que não estão funcionando. Ele vai lá no Aeluz também. De vez em quando ele vê umas tomadinhas lá que estão meio soltas, não está funcionando direito, ele vai lá e arruma tudo. Lâmpada que ele vê que está queimada, ele vai lá e arruma. É a caridade material. É a pessoa usar as forças que tem, o conhecimento que tem, para poder pôr em movimento esse fluido mental, para poder exercitar, não deixar a água parada, não deixar apodrecer. Meu pai, por exemplo, meu pai gosta de cantar. A Estela já falou várias vezes dele aqui. Ele canta, ele adora cantar, as pessoas gostam que ele cante, e ele canta. É a caridade que ele faz. Eu tenho uma pessoa, posso citar também. Cita então. Eu trabalhei com uma pessoa, convivi, né, que hoje não faz mais parte do meu convívio, está no plano espiritual, e que as pessoas falavam assim, nossa, não tem jeito, onde ele tá todo mundo alegre, porque o pessoal brincava assim, ele inferniza todo mundo. Engraçado que eu fui reparando nessa pessoa, e ele tocava as pessoas. Por exemplo, o Sander estava aqui, ele fazia assim no Sander. Assim, dava um croque, brincando, tocar. E tocar é uma coisa assim, que você tem que estar muito bem para tocar. Tocar, você fala materialmente, o tato, né? Tocar mesmo, ele tocava as pessoas. Só que tocava sempre brincando assim, puxava a camiseta. E eu falei, nossa, eu acho que eu nunca vi alguém que faz isso. E as pessoas caracterizavam ele assim, onde ele tá tem alegria. E era engraçado porque ele tocava todo mundo. E eu falei, isso daí me dava assim, eu tenho que ser assim. Então, às vezes, hoje eu toco bastante as pessoas, brincando. O Sander mesmo, às vezes, está no computador, eu vou lá, mexo na orelha dele, faço alguma coisinha. Só não gosto que despentei meu cabelo. Às vezes eu despentei o cabelo dele, ele fica bravo. Se começar a mexer no meu cabelo, eu não gosto muito. Então, isso era uma característica rara dessa pessoa. E cada um de nós tem uma característica rara também, que pode, né? A minha cunhada, a Viviane, quem conhece ela, os Bertugas, a Lívia, que está aí, a Deizinha, o abraço dela é fora de série. Né? É como a Rosana fala, o abraço não é um abraço, ele reinicia a gente, né? Cada um tem uma Então, cada um tem uma característica que você pode encontrar qual que é a sua característica e começar a exercitar ela. Você pode fazer isso agora, hoje. E com isso você sai, sim, de qualquer tipo de tristeza. Pode parecer difícil, mas não é. Se fosse muito difícil, iriam estar escritos nos textos. É muito difícil você fazer o bem, então vai demorar muitos séculos para vocês entrarem nessa sintonia. E não existe nenhum texto que diz isso. A literatura espírita, especialmente a literatura cristã, é muito clara em dizer que cada dia nós estamos melhores. Cada dia estamos desenvolvendo as forças do espírito que nós conseguimos movimentar brilhantemente quando nós decidimos utilizar o nosso pensamento, a nossa atitude moral, a nossa consciência, como diz o texto do Evangelho, em prol de beneficiar as pessoas. E aí vem, eu achei muito bonito, eu não podia deixar de citar essa parte final aqui do Evangelho, que afirma para nós categoricamente que Deus está olhando por todos nós. Assim como nós, quando subimos no alto de uma montanha, enxergamos cada uma dos milhões de grãos de areia que ali estão. Deus nos enxerga, porém com muito mais propriedade. Nós ainda quando chegamos em uma praia, enxergamos aquele monte de areia, mas nós não sabemos nada sobre nenhum daqueles grãos. Mas Deus sabe de cada um de nós. Nós não podemos deixar de nos recordar disso. Temos que nos lembrar todo dia disso. Deus nos assiste, nos acompanha, se vê feliz quando nós damos um passo adiante. Mas Ele não fica triste não, quando a gente pisa na bola, porque Ele sabe do nosso tamanho, Ele não se irrita. Ele não fica magoado. Deus não tem sentimentos humanos inferiores. Deus tem todos os sentimentos superiores que nós já desenvolvemos. Alegria, empolgação, felicidade, ânimo. Isso Deus tem. Agora tristeza, decepção, mágoa, Deus não é assim. Então você pode ficar tranquilo. Deus não vai ficar magoado com você nunca. Porém, que tal a gente dar um pouquinho de alegria para Ele? E, para poder fazer isso, nós podemos dar alegria para nós. Primeiro. Você dá alegria para você e Deus vai ficar feliz também. Com a tua presença, com a tua força de espírito, com o teu desejo de movimentar esses fluidos, essa água mental que está dentro de você. E você tem um monte de capacidades, eu sei que você tem. Você e eu e todos nós. Temos inúmeras capacidades. Que tal a gente começar a pôr essas forças em ação?
Vamos descobrir aí, quem está ao nosso redor aí que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um estímulo, da lembrança de uma passagem do Evangelho, como está aqui no Evangelho, a frase lição que fala que dos trabalhadores da última hora. Quer dizer, nunca é tarde, você pode estar num leito aí de hospital, já prestes a desencarnar, e você vai poder encontrar ascensão até no último minuto da sua existência, no último segundo. Vamos pensar nisso? E do livro do Chico, deixa eu dar uma relembrada aqui, Estela, cadê o livrinho do Chico? Do Chico e do nosso querido Bacelli. Esperança e Vida aqui. Vou mostrar de novo aqui a capa. Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. Carlos Antônio Bacelli. Inteiro, é tão curtinho. Vou ler aqui para vocês. Trovas do Coração. Olha que bonitinho. Eu não aguento ficar sem ele. Olha lá. A Estela anotou ali na semana número 99, dia 31/7, último dia do mês de julho desse ano. Reinaldo também postou. Reinaldo postou também uma aqui. Vocês deem uma olhada nos comentários. E tem um soneto aqui que o Reinaldo postou, muito bonito. Trovas do Coração. Visita a periferia. Sai do centro da cidade. Há muita gente esperando o seu gesto de bondade. A natureza não cessa de entregar-se em doação. A rosa perfuma a brisa, a fonte corre no chão. Coração que muito ama, sem procurar ser amado, tem a beleza da chama que deixa a treva de lado. Aura Celeste. Muito lindinho esse texto. Um profundo ensinamento. Aqui, ó, Aura Celeste. Se você amar sem esperar ser amado, você vai ter a beleza da chama e vai deixar a treva de lado. Não precisa dizer mais nada, né, gente? O movimento é assim, é sempre de dentro para fora. Se você espera movimento de fora para dentro, pode ser que esse movimento não venha. Você fica esperando as coisas acontecerem assim, mas o outro tem que fazer, mas o meu filho tem que gostar de mim, mas o meu parente não está fazendo tal coisa, mas a minha cunhada não faz isso, o meu sogro não faz aquilo. Aí você está enrolado. A coisa complica para o teu lado. Então vamos movimentar as forças de dentro de nós. É isso que vai garantir que as trevas se dissipem. Vamos lembrar disso? Quer dissipar a treva em você? A solidão, a tristeza, a síndrome do pânico, a depressão? Começa a doar sem esperar receber. Se você espera a retribuição, você está indo para uma barca furada. Pula fora dessa barca e entra numa barca com casco de aço, que é a barca da solidariedade, da fraternidade, da caridade. E você pode fazer caridade sim. Não tem ninguém nesse mundo que está privado de fazer caridade. A caridade moral. Não pague imposto para você dar um sorriso. Você não vai ser taxado pela Receita Federal se você desenvolver a sua aptidão em consolar as pessoas. Você não vai ser investigado na Lava Jato, nem nenhuma CPI. Se você está sempre feliz, cutucando alguém, como a Estela falou. Cutuca as pessoas. Cutuca quem gosta, né? Quem aceita, né? Não vai cutucar as pessoas de forma inconveniente. Mexe na orelha de alguém. Dá uma beliscadinha. Como diz o Roberto Toledo, meu amigo, me dá um puxão de cabelo, me dá um beliscão. Se você me encontrar na rua, faça isso. Você vai ver que não vai haver tempo das trevas habitarem a sua mente. Não vai dar tempo da água da sua mente se enlodar, se encher de lodo. Vamos pensar nisso? Vamos então para a nossa oração final. E daqui a pouquinho a gente vai dar um abraço no pessoal, dar os recadinhos finais aqui. Tem alguns convites muito interessantes. Então, se você espera a oração final aqui para poder desligar, não desligue, tá? Vamos te fazer um convite aqui muito legal logo após a oração final. Vamos lá então? Se você colocou a sua água para ser fluidificada, aproveite. A minha já está quase acabando, que eu fico bebendo ela aqui durante o evangelho inteiro aqui. Vou beber mais um pouquinho agora. Quero te convidar para nós estarmos juntos nesse momento de reflexão em torno dessa luz do evangelho de Jesus, em torno da luz que sai de um coração tão amoroso, de um indivíduo tão alegre, um indivíduo para frente, um indivíduo otimista, feliz, um indivíduo que faz graça com tudo. Sabe quem que é esse? É Jesus. Jesus era muito alegre, Jesus era muito brincalhão,
Ninguém conseguia ficar triste perto dele. Vamos conversar com esse cara legal, com esse irmão nosso. Eu te faço esse convite. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre amigo, divino pedagogo das nossas almas, jardineiro da nossa vida, amigo incondicional, sempre presente. Queremos, mestre, nessa manhã super agradável de terça-feira, te agradecer muito pela oportunidade da vida, a oportunidade de exercitar em nós essas forças que estão habitando a nossa mente. Queremos te agradecer por ter nos enviado esses benfeitores que incansavelmente nos intuem, nos estimulam, estão ao nosso lado, cada um com o seu benfeitor, cada um de nós tem o seu. Não estamos sozinhos em nenhum segundo da nossa existência. Diante disso, mestre, quero me preparar, quero me programar para conseguir ouvir mais a voz da minha consciência, que ecoa através dessa intuição que os nossos benfeitores nos passam, que passam através da nossa mente e que às vezes parecem que são ideias que surgem na nossa mente do nada, mas nada mais é do que o estímulo, o empurrão para frente que esses benfeitores abnegados nos dão. Quero te agradecer, mestre, por ter tido a oportunidade de acender a luz do Evangelho no meu lar, especialmente no meu lar mental, no meu lar espiritual, dentro da minha consciência. Ter podido hoje entender um pouquinho mais, acender a luz em cantinhos da minha mente que ainda estavam escuros, que agora passam a estar mais visíveis. Quero lembrar sempre, mestre, de que acendendo a luz dentro da minha consciência e não havendo mais esses espaços escuros, eu passo a dar mais utilidade, porque eu enxergo que dentro da minha mente existe um espaço muito útil e muito grandioso para que eu possa então guardar ali todos os meus conhecimentos, as minhas aptidões, os aprendizados que eu venho fazendo ao longo da minha existência. E antes, como estava tudo escuro, eu achava que era um local que estava cheio ali de ratos, estava ali com baratas. Era um local ermo, um local que eu não sabia o tamanho direito. Mas agora, acendendo a luz do teu Evangelho, mestre, eu vejo que dentro de mim existe um galpão enorme em que eu quero guardar e utilizar todas as ferramentas que o Evangelho me dá. As ferramentas da gratidão, da prática da caridade material e especialmente da caridade moral. Quero pôr dentro desse meu armazém um pouco mais de perdão, mestre, um pouco mais de compreensão das dificuldades dos meus irmãos, um pouco mais de caridade, um pouco mais de sorriso, de alegria, como nós falamos aqui no início. Quero exercitar a alegria que está em mim. Quero ser alguém que brinca mais, que não leva as coisas tão a sério. É lógico, nos momentos apropriados. Com isso, mestre, eu te agradeço muito por mais esse Evangelho. Quero rogar a tua permissão para dizer que eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nessa sala virtual, nesse ambiente de uma rede social que atinge os 4 cantos desse planeta. Quero que todas as pessoas que nos acompanham sintam-se nesse momento revigoradas nas suas forças físicas, morais, mentais, intelectuais. Que cada uma possa encontrar a alegria de viver, que cada uma possa cada dia mais se motivar, porque cada dia nós estamos melhores, mestre, na tua bênção. Quero me comprometer, Senhor Jesus, a ser alguém mais justo, alguém que leva mais o teu ensinamento através das minhas ações e não somente através das minhas palavras. Abençoe nós todos, mestre, os nossos entes queridos, os nossos desencarnados, os nossos irmãos que já estão no mundo maior, no plano espiritual, que todos sejam tocados pela nossa gratidão, pelo nosso afeto, pela nossa saudade, mas uma saudade boa, não uma saudade melancólica, uma saudade da certeza do reencontro. A todos que estão enfermos, mestre, a todos que estão doentes do corpo físico, que eles possam se conscientizar
a respeito da sua enfermidade e possam se transformar e encontrar a própria cura. Nesse momento, Mestre, me despeço desse Evangelho de hoje, com grande carinho pela tua figura amorosa, incansável, presente, que nos traz a luz de Deus em nossos corações. A Deus, nosso Pai, nosso Criador, a nossa gratidão por nos dar a sua misericórdia, nos providenciar cada dia muito mais do que nós necessitamos de fato, muito mais do que nós merecemos, porque nós estamos dentro dessa lei misericordiosa, de que nada nos é cobrado olho por olho, dente por dente. A misericórdia divina nos presenteia sempre com um pouco a mais. E nós queremos enxergar, Mestre, esse a mais que nós temos. Muito obrigado, Senhor Jesus, e aos amigos espirituais, sempre presentes, sempre intuitivos, sempre ao nosso lado. Que nós possamos ouvir mais a nossa consciência e possamos enxergar as leis divinas que habitam a nossa mente e possamos pô-las em prática, hoje e sempre.